Quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo de número 5. Nós faremos a exposição do versículo 1 ao versículo de número 5. 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Se porventura você está sem a Bíblia, você pode acompanhar a projeção do texto em tela. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, de 1 a 5. Nós temos feito a exposição dessa carta com o objetivo principal de afirmarmos à igreja que todo crente ele deve ter certeza da sua salvação. Eu só quero relembrar algo que nós já havíamos dito anteriormente, que o evangelho escrito pelo apóstolo João foi para os incrédulos. E as suas cartas ele escreveu para a igreja. E a primeira carta escrita pelo apóstolo João tem como principal objetivo, capítulo 5, versículo 13, para que todos nós venhamos a saber que o crente ele deve ter certeza da sua salvação. Essa carta ela oferece uma série de testes, nós vamos falar um pouco sobre estes, com o intuito de fato de nós termos essa convicção. E no capítulo 1, versículo 4, antes de lermos o texto, você volte por gentileza algumas páginas, capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor assim nos diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, o crente, quando ele tem a certeza da sua salvação, ele tem a alegria completa. Deus não quer que nós vivamos de forma insegura. E a segurança quanto à salvação traz alegria. A segurança quanto à salvação traz felicidade ao coração do crente. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, essa certeza que o crente tem de que ele é salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre, faz com que o coração do crente transborde de alegria. Nós temos também mostrado aos amados irmãos que nessa carta, o apóstolo João, ele submete os crentes que receberam essa epístola a 3 testes. Quais são os testes? O primeiro teste é o teste doutrinário. Como eu sei que tenho a certeza da salvação? Pela fé em Cristo Jesus. É de suma importância que nós afirmemos em alto e bom som que ninguém é salvo por aquilo que faz. E essa é uma mentalidade ou um entendimento muito equivocado em grande parte das igrejas. Eu creio que eu já até relatei certa feita uma experiência que eu tive de conversar com uma senhora muito piedosa, muito crente, uma mulher de oração mesmo, e falando sobre certeza da salvação, ela me disse o seguinte: pastor, eu estou lutando para alcançar a minha salvação. Ela disse: eu estou lutando para alcançar a minha salvação. O crente ele não luta para alcançar a sua salvação. A salvação é uma dádiva dos céus. Nós somos salvos pela graça. A palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos porque o Espírito Santo de Deus, ele toca os nossos corações, ele abre os nossos olhos e ele nos dá o entendimento da verdade. Nós servimos ao Senhor não para alcançarmos a salvação, mas porque fomos alcançados pela salvação. Nós servimos porque fomos salvos, não para sermos salvos. Então é importante que eu e você entendamos que eu posso ter certeza quanto à minha salvação pela fé em Cristo Jesus. O segundo teste é o teste social. Eu denomino assim, teste social. Quem é salvo ama o seu próximo. Lembremos de João 13:35, a palavra do Senhor assim nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então a nossa identidade, o nosso cartão de identidade como cristão não é a roupa que nós usamos, não são os nossos usos e costumes, mas a prática do amor. Eu posso vestir-me como religioso, posso ter uma postura religiosa, mas se eu não amar o meu irmão, este é um sinal de que eu não sou salvo, porque o salvo ama. Ele ama a Deus e ama o seu irmão. E o terceiro teste é o teste moral, é o teste da obediência. Mais uma vez eu reafirmo
que nós cumprimos os mandamentos, obedecemos os mandamentos, porque fomos salvos. É uma resposta que nós damos a Deus por termos sido alvos da sua graça e do seu amor. No texto que nós vamos ler nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre esses 3 testes de uma forma um pouco mais profunda e precisa. Mesmo sentados como os irmãos estão, eu quero convidá-los para que vocês participem da leitura comigo. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos responderão com o versículo 2, e assim de forma alternada até o versículo de número 5. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Versículo 2 da igreja. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, se guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Senhor Deus que fale ao seu coração. Se porventura você ainda não tem certeza da sua salvação, peça ao Senhor Deus que lhe dê essa segurança. Peça ao Senhor Deus que lhe dê conforto por meio dessa palavra. Pai, nós acabamos de ler, Senhor, a tua santa, preciosa, amada e rica palavra. Nós queremos, ó Deus, declarar o quão preciosa ela é para nós, ó Deus. Amamos, ó Deus, a tua palavra. Amamos, ó Deus, ouvir a tua voz, ó Deus, por meio da tua palavra. Nenhum som é tão agradável, ó Deus, quanto o som da tua palavra. Nada, ó Deus, é tão prazeroso ao nosso coração quanto ouvirmos, ó Deus, a tua voz. E agora, ó Deus, dá-nos, ó Deus, entendimento. Dá-nos, ó Pai, compreensão. Que nós, ó Pai, possamos sair daqui, ó Deus, edificados, fortalecidos, convictos, ó Deus, da certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Como eu disse aos amados irmãos, o crente ele pode ter certeza da sua salvação em primeiro lugar, se ele crê em Cristo Jesus. Vejam vocês, por gentileza, o versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Talvez eu faça aqui uma afirmação que lhe cause um choque e pode até lhe causar certo mal-estar. Mas eu preciso de ser verdadeiro. Eu não posso lhe enganar. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nem todos os homens são filhos de Deus. Vou repetir, você não se enganou no que eu disse. Nem todos os homens são filhos de Deus. A palavra do Senhor é muito clara quando ela afirma categoricamente, explicitamente, que os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus é nascido de Deus. Então eu e você podemos ter plena convicção que somos nascidos de Deus se cremos em Jesus. Mas a pergunta que eu faço aos amados irmãos é a seguinte: que Jesus eu devo crer? Qual é o Jesus que garante a minha salvação? Que me identifica como sendo alguém que experimentou o novo nascimento? Por que eu faço essa pergunta e essa advertência também? Porque eu creio, amados irmãos, que muitas igrejas evangélicas deixaram de pregar o verdadeiro Cristo. Falam de Cristo, mas não ensinam acerca do verdadeiro
Cristo. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: só crer que Jesus é um personagem histórico não é suficiente para a sua salvação. Muitas pessoas creem que Jesus existiu, que Jesus viveu, que ele é um personagem que dividiu a história antes dele e depois dele no Ocidente. Mas só esse conhecimento histórico, só essa declaração de que Jesus é um personagem da história, não é suficiente para a nossa salvação. Em segundo lugar, só crer que Jesus é um grande mestre, que ensinou belas palavras, que você encontra nas palavras de Jesus um padrão moral bom para ser seguido, não é suficiente para a nossa salvação. Hoje, nos centros acadêmicos, estudam a pessoa e a obra de Jesus como um grande mestre, até mesmo como um grande psicólogo, mas creem em Jesus como um grande mestre, como um grande professor, ou como um grande psicólogo, não é suficiente para a salvação do homem. Crer em Jesus apenas como um milagreiro, como alguém que é suficientemente poderoso para resolver os nossos problemas, também não é suficiente para a nossa salvação. Grande parte dos evangélicos no Brasil creem nesse Jesus e buscam apenas esse Jesus. Querem um Jesus que satisfaça as suas necessidades. Querem um Jesus que atenda os seus anseios e caprichos. Mas esse Jesus, ele é incapaz de dar a salvação e a vida eterna ao homem. Eu e você precisamos crer no Jesus que se fez carne e habitou entre nós, sendo o Deus vivo. Vejam vocês, por gentileza, o capítulo 4, versículo 2, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nas igrejas da Ásia, os leitores dessa carta, eles acreditavam em Jesus. Eles criam em Jesus como um personagem da história, como um grande mestre, como alguém que poderia realizar milagres e sinais extraordinários. Mas alguns membros dessas igrejas na Ásia não acreditavam que Jesus ele havia assumido a forma humana, que ele era 100% homem, por influência da filosofia platônica, que afirmava que a carne é má. Esses homens das igrejas da Ásia criam apenas nesse Jesus que se apresentou de forma espiritual, que era como se fosse um fantasma, que não tinha corpo humano. Um dos objetivos do apóstolo João a escrever esta carta, amados irmãos, foi justamente dar um entendimento correto às igrejas ali sobre quem é Jesus. Eu e você precisamos crer que o Jesus que salva, que o Jesus que dá a vida eterna por nós, ele foi 100% homem e 100% Deus no tempo em que ele habitou aqui entre nós. Mas não somente isso. Eu e você precisamos crer que o Jesus que salva, o Jesus que dá a vida eterna, ele é o único caminho. E só ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vejam vocês, por gentileza, capítulo 2, versículo 2. A palavra do Senhor assim nos diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu não posso crer num Jesus que é mais uma opção, que é mais um caminho. Muitos evangélicos, de forma equivocada, entendem o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. Não.
medo do engano, amados irmãos. A palavra do Senhor é muito clara, quando o próprio Senhor Jesus se apresenta em João 14,6, dizendo, eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único caminho. Então, o Jesus verdadeiro, o Jesus que salva, é este Jesus que se encarnou sendo Deus e habitou entre nós e deu a sua vida como único e suficiente sacrifício pela expiação dos nossos pecados. Esse é o Jesus que nós devemos crer. Outro aspecto importante, e por favor, preste bem atenção nessa verdade. Jesus, ele só se torna salvador do homem quando o homem entrega totalmente a sua vida a ele. Jesus, ele é o Salvador e ele é o Senhor de nossa vida. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas querem o Jesus Salvador apenas, mas não querem o Jesus Senhor da sua vida. Lembremos da história do jovem rico. Quando ele se apresenta ao Senhor Jesus, ele diz desde a sua juventude, desde a sua infância, ter sido zeloso e obediente às leis. Mas quando o Senhor Jesus dá a ele uma ordem, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me, ele foi incapaz de obedecer. Ele foi à busca do Jesus Salvador. Mas quando ele foi à busca do Jesus Salvador, ele se confrontou com o Jesus Senhor da sua vida. Jesus, ele salva a vida daquele que entrega o seu coração a ele. E Jesus passa a ser o Senhor de nossa vida. E permita-lhe fazer uma pergunta nessa noite. Talvez a mais importante de todas. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele reina no seu coração. Eu e você podemos ter certeza e convicção da nossa salvação, pelo fato de saber que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. E, amados irmãos, quando temos o entendimento correto de quem é Jesus, e quando a nossa fé está centrada em Jesus, o apóstolo João, no texto que nós acabamos de ler, nos apresenta dois resultados. O primeiro resultado é que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Vejam vocês no versículo de número 1. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, a partir do momento em que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E de todos os privilégios que nós podemos ter, amados irmãos, é sublime o fato de nós podermos fazer parte da família de Deus. Como alegra o nosso coração nessa noite, temos esses irmãos que agora passaram a fazer parte da família de Deus, da família da fé, desta igreja. Nós assumimos compromissos com eles, eles assumiram compromissos conosco, e agora nós somos irmãos, e os nossos laços são eternos. Passaremos a eternidade juntos, pela fé nós cremos nisso. Então, meus amados irmãos, como é sublime e importante temos essa convicção, essa certeza de que nós fazemos parte da família da fé. Mas não somente isso. O texto também nos apresenta o segundo resultado. Vejam vocês o versículo 4 e 5, por favor. Acompanhe na sua Bíblia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amados irmãos, é importante nós observarmos que, além de fazermos parte da família de Deus, o segundo resultado da fé em Cristo Jesus é que nós vencemos o mundo. Mas eu e você precisamos entender o que é o mundo, o que significa vencer o mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele define o mundo como sendo todas as forças que se opõem a Deus,
a sua palavra e a vontade do Senhor. E o texto nos diz que a nossa fé, centrada em Cristo Jesus, faz com que nós venhamos a vencer o mundo. Romanos capítulo 8 nos traz ali um bom quadro do sentido e do significado da vitória que o crente tem sobre o mundo. Porque eu estou bem certo que nada pode me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem principados e potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podem até mesmo nos tirar a vida, mas ninguém tira de nós a salvação e a vida eterna que recebemos em Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, o texto nos mostra claramente que a fé no Cristo verdadeiro, faz com que nós nos tornemos membros da família de Deus e que nós venhamos a vencer o mundo. Uma vez salvos para sempre. Mesmo que se o mundo levante contra nós, mesmo que forças se oponham à nossa fé em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E só para que fique bem claro, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, não é a interpretação que muitas igrejas dão do texto, de que num simples toque de mágica ou numa declaração de fé, todos os nossos problemas são resolvidos. Não. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas que possam surgir, nós somos felizes em Cristo Jesus. Porque a nossa fé, ela vence o mundo. Além, amados irmãos, de termos a certeza da nossa salvação alicerçada na fé em Cristo Jesus, eu e você podemos ter certeza da nossa salvação por causa do amor que sentimos pelo irmão e do amor que também temos a Deus. Vejam vocês, por favor, versículo de número 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como eu disse anteriormente, é o amor, a prática do amor, que nos identifica como verdadeiros cristãos. Capítulo de número 4, por favor, volte uma das suas páginas, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor ali nos diz: se alguém disser, nós temos aqui uma suposição, talvez essa suposição possa se adequar a mim e a você nessa noite. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que se resume toda a lei. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Como você pode provar que ama a Deus? Como você pode evidenciar que ama a Deus? Talvez até de forma equivocada você possa pensar que você demonstra o seu amor por Deus vindo à igreja, entregando os seus dízimos, se dispondo a fazer alguns trabalhos voluntários na igreja. Ok, essas são formas também de você demonstrar que ama a Deus. Tudo bem. Mas a mais sublime, a mais autêntica forma que você tem de demonstrar que ama a Deus é amando o seu irmão. Nada que você faça se compare a isso. Nenhuma prática religiosa ou litúrgica se compara ao amor que nós devemos ter uns para com os outros. A igreja, ela deve ser conhecida como a comunidade do amor.
A principal característica da verdadeira igreja de Cristo é o amor uns para com os outros. Por isso, amados irmãos, nós como igreja devemos zelar para que não haja necessitados entre nós, porque o amor ele não pode ser apenas demonstrado em discurso, em pregação, em estudo e mensagem. Mas o amor ele deve ser vivido, o amor deve ser evidenciado através de atitudes práticas, ações concretas, que demonstram a presença de Deus em nossa vida, demonstram a presença do Espírito Santo em nós, demonstram que nós amamos a Deus. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Você tem ódio de alguém? Você tem raiva de alguém dentro da igreja? Daqui a alguns minutos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E Deus, na sua infinita providência, permitiu que a mensagem falasse também sobre a questão do amor. E o amor e ceia tem tudo a ver. Vou repetir, o amor e ceia tem tudo a ver. Por quê? Qual é a condição que me habilita a participar da ceia nessa noite? É crer em Jesus e amar o meu irmão. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dizendo que amo a Deus e que também amo ao meu irmão. Terceiro e último lugar, versículo 3, por favor acompanhe. A palavra do Senhor assim nos diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Certa feita, conversando com um jovem, ele me disse assim: pastor, é muito difícil ser crente. Tem muita regrinha para obedecer. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim. Ele me disse assim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós analisamos a Bíblia, veja só que interessante. O nascido de Deus, o regenerado, ele tem prazer em obedecer ao Senhor. E a obediência ao crente, ao verdadeiro crente, não é um fardo, não é pesado, mas a obediência aos mandamentos de Deus é algo prazeroso. Para o legalista, veja só, para o legalista, a obediência é um peso. E quem as Escrituras chama de legalista? Aquele que crê que pela obediência e pelo seu esforço pode alcançar a salvação. Porque os judeus eram assim. Eles criam que pela obediência à Torá, à lei, que pela obediência ao ensino dos profetas, eles seriam salvos. E por causa disso eles rejeitaram a Jesus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, meus amados irmãos, justamente ao contrário. Porque eu creio em Jesus, porque Ele é o meu Salvador e o Senhor da minha vida, eu tenho prazer e alegria em obedecer ao Senhor. Não me é um peso, mas é algo extremamente prazeroso de fazer. Outra questão, meus amados irmãos, que eu chamo a sua atenção, para que você observe aqui o texto comigo. Eu e você não podemos ser seletivos no que obedecer. E eu faço aqui essa solene advertência. Porque muitas vezes caímos na tentação de escolhermos parte das Escrituras para obedecer. Eu obedeço isso aqui, eu obedeço aqui. Isso aqui não, isso aqui é difícil demais para mim obedecer. Isso aqui eu não quero obedecer.
Não existe essa seletividade. Uma vez que somos salvos, que experimentamos o nascimento, nós nos submetemos de forma prazerosa a obedecermos toda a lei do Senhor. Eu falo isso porque, por exemplo, existem pessoas que se negam a perdoar. E dizem assim, estou pegando aqui um exemplo de caso. Pastor, eu faço qualquer outra coisa, mas não dá para perdoar o que a pessoa me fez, o que o irmão me fez. Isso eu não perdoo. Amados irmãos, não existe essa seletividade, essa opção. Isso aqui eu não obedeço, isso aqui eu não faço. Uma vez que tivemos um encontro com a verdade, nós nos propomos a obedecer toda a palavra do Senhor. Termina a mensagem dessa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez, fazendo a você a seguinte pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Quais são as bases que nos dão essa certeza? Primeiro, eu e você podemos ter certeza da nossa salvação se temos a fé em Cristo Jesus. Que Cristo você crê? Que Cristo você obedece? É o Cristo das Escrituras? É o Cristo que se revela nos Evangelhos? O Cristo segundo a construção humana, ou o produto da fantasia do homem, não é suficiente para a nossa salvação. Segundo, eu e você podemos ter certeza quanto à nossa salvação se amamos o nosso irmão. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. E por último, eu e você podemos ter certeza da salvação se temos a disposição de obedecermos os mandamentos do Senhor. Somos perfeitos? Não. Falhamos muitas vezes no exercício da obediência? Falhamos. E a Bíblia até prevê essa possibilidade. Tanto que no capítulo 2, Jesus Cristo ele nos é apresentado como nosso justo advogado, que apresenta diante do Pai a nossa causa e nos defende diante do justo juiz. Por causa das nossas falhas, dos nossos tropeços. Mas o crente, quando ele cai, quando ele tropeça, quando ele falha e quando ele erra, ele ergue a sua cabeça, ele se arrepende dos seus pecados e ele volta ao caminho da obediência. Eu e você podemos ter a certeza da nossa salvação, alicerçadas por essas três verdades. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, quero interceder nessa noite, Senhor, em favor daqueles que porventura talvez estejam inseguros quanto à questão da sua salvação, ó Pai. Oro a Deus em favor daqueles que talvez estejam com medos, tomados pela dúvida, vivem com o coração cheio de receio, Senhor. Pai, peço a Deus que o Senhor venha trazer ao coração destes convicção, certeza plena quanto à salvação, ó Pai. Se porventura eles ainda não tiveram um encontro com a Tua graça, com o Teu amor, Pai, peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, toque no coração destes nessa noite, Senhor. Para que eles possam, ó Deus, usufruir, ter da plena certeza da sua salvação e desfrutar de uma alegria, Senhor, plena e abundante em Cristo Jesus, ó Pai. Nada que esse mundo possa nos oferecer se compara com a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. E obrigado, ó Deus, por esta graça. Obrigado, ó Deus, pela certeza que nós temos, que nada, nenhuma força e nem ninguém
pode nos separar do teu amor, Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.